A paz do Senhor, amados irmãos. Hoje nós vamos estudar sobre a queda do rei Belsazar. Nós estamos estudando o livro de Daniel. Nesses primeiros 6 capítulos, seria assim histórico, coisas que aconteceram. Agora, depois do capítulo 7 em diante, que nós vamos, se Deus quiser, terminarmos todo este livro, serão proféticos, coisas do final dos tempos. Aqui nós vamos ver, então, como que esse rei, ele caiu, como foi que terminou esse império, né? Então, a, o rei Belsazar, ele era neto de Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele morreu em 562 antes de Cristo. Aí, quando o Nabucodonosor morreu, o seu filho Nabonido subiu ao trono. E o Belsazar é filho do Nabonido. Então, ele é neto do Nabucodonosor. Mas quando nós lemos na Bíblia, sempre fala assim, ó, do Belsazar, seu pai, Nabucodonosor, seu pai. Era uma forma, era normal fazerem assim. O pai. Aí, quando a pessoa vai ver na história, era neto, ou era um tio, ou era aquela pessoa anterior dele, mas uma pessoa importante. Então, assim, Nabucodonosor, seu filho Nabonido e o seu filho depois Belsazar. Então, ele era neto, tá? Do Nabucodonosor. Bom, Nabonido, ele 2 anos depois de que ele assumiu ali o trono, o reino, ele colocou o Belsazar, o seu filho, para reinar junto com ele. Nabonido, então, ele ficou cuidando do lado de conquistas, de mais territórios, de mais povos. Né? Ele ficou envolvido com a guerra e deixou o seu filho, então, cuidando ali do reino. Aí vamos ver o que vai acontecer isso. Já tinha se passado quase 70 anos que os judeus tinham sido levados lá para a Babilônia, quando o Nabucodonosor invadiu Jerusalém e levou. Eles foram 3 investidas, né? 3 levas de cativos. Numa dessas, o Daniel também foi, os seus amigos, que nós conhecemos a história de Daniel. Daniel, quando foi para a Babilônia, ele era jovem, adolescente, 16, 17 anos. Agora, ele estava com 84 anos, mais ou menos. Já estava idoso. Ele já tinha passado por 3 reis: o Nabucodonosor, Nabonido, o Belsazar, e depois nós vamos ver que ele vai passar pelo próximo rei que vai vencer a Babilônia. Nós vamos chegar lá e vamos explicar direitinho. Então, ele sempre trabalhou na corte. Foi um homem muito estimado por todos, um homem muito correto, muito fiel. Essa queda da Babilônia, ela já tinha sido profetizada muitas vezes antes que a Babilônia iria cair. Inclusive, a gente lembra, né, quando o Nabucodonosor teve aquele sonho da imagem e que Daniel interpretou, que a cabeça de ouro significava a Babilônia. E aí Daniel disse que depois dele viria outro reino, né, que o peito de prata, que eram os medos e os persas. Então, tudo já estava programado
por Deus que aconteceria. Isso nós temos que ter muito em mente. Aquilo que Deus programou vai acontecer. As profecias que estão aí à nossa frente, de coisas que virão daqui para frente, vão acontecer. Deus falou, tudo anteriormente já aconteceu. E o que está para frente acontecerá. Nós temos que crer nisto e termos a nossa vida dentro da vontade de Deus. Então, o exército de Ciro, ele já há 2 anos, o Ciro, que era o rei da Pérsia, né? Há 2 anos que ele estava sitiando a cidade de Babilônia. Só que eles achavam que aquela cidade era invencível. Inimigo nenhum conseguiria entrar naquela cidade. Eu coloquei aqui, ó, as muralhas de Babilônia tinham 15 metros de altura e 10 metros de largura. Era uma fortaleza que realmente quem estava lá dentro se achava muito seguro. E eles tinham, mesmo estando sitiados, diz que eles tinham muitos alimentos para suportar um sítio muito grande. E eles tinham água, porque a água do rio rodeava a Babilônia. E eles tinham feito uma obra de engenharia assim tremenda, que a água passava pelos dutos e entrava na cidade, mas ninguém poderia entrar por causa do rio. Muito bem. O rei Belsazar, feliz da vida, confiante em si mesmo, confiante em seus deuses, olha o que ele fez. Nós estamos no capítulo 5, né? O capítulo 5, versículo 1 diz assim: o rei Belsazar deu um grande banquete a 1.000 homens importantes do seu reino e bebeu vinho na presença deles. 1.000 pessoas, um pouco mais de 1.000, um pouco menos de 1.000, mas seria ali 1.000 pessoas. E ele ali deu aquele grande banquete. Olha, algo extraordinário. E nós continuamos no versículo 2, aí já vai dizer assim: havendo Belsazar provado o vinho, não é que ele tivesse provado, ele já tinha bebido muito, né? Mas diz ali, provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, que no caso seria o seu avô, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém. Nabucodonosor, quando levou aqueles utensílios lá do templo de Jerusalém, ele não os usou, ele guardou aqueles utensílios. Era um troféu de guerra que ele tinha ganhado e levou tudo para lá. Os historiadores dizem que eram mais de 5.600 utensílios de ouro e prata que foram levados. Mas agora, neste momento, o rei Belsazar ele já estava alterado, que o vinho altera a mente das pessoas. As pessoas não raciocinam mais. Nós sabemos toda pessoa que bebe o que acontece, as bobagens que faz, não é? E ele fez aqui, eu posso dizer, uma bobagem muito grande, um absurdo. Ele trouxe aqueles vasos que tinham sido oferecidos a Deus para servir os seus convidados naquele banquete profano, um banquete mortal, um banquete terrível. E aí diz ali, ó, para que bebessem neles o rei,
os seus grandes, as suas mulheres, as suas concubinas. Olha só, todo o povo agora iria beber naqueles vasos sagrados. Isso aí nos fala muito, irmão, que aquilo que é sagrado a Deus não pode ser profanado. E uma coisa que é sagrado, consagrado a Deus, é nós. É nós, cada um de nós. Quando nós aceitamos a Jesus, nós somos consagrados para Deus, para o seu serviço, para a sua obra. E isso não pode ser profanado. Não podemos agir de uma maneira, às vezes, quando a gente está num culto, e de outra maneira, quando se está num trabalho. Não. A nossa vida tem que ser um exemplo, porque nós somos embaixadores de Cristo aqui neste mundo. Nós estamos representando, imagina que privilégio! Nós representamos a Jesus Cristo aqui neste mundo. E aqui, e além de beberem, diz assim, ó, e deram louvores aos seus deuses. Aqueles deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira, de pedra, eles pegavam e, ó, louvor ao seu Deus, brinde aquele outro Deus, ali profanando, zombando do grande Deus Jeová, o Deus dos judeus. E agora, nessa profanação, nós vamos ver o que acontece com eles, porque Deus é maravilhoso, Deus é amoroso, mas Deus não se deixa zombar. Não, de maneira nenhuma. E o que aconteceu? Na mesma hora que eles estavam ali brindando e bebendo, comendo, e naquela orgia também, ali com as mulheres e tudo mais, apareceram os dedos de mão de homens e escreviam. Não tinha o braço, não tinha nada, apareceu os dedos escrevendo na parede caiada ou estucada, conforme a versão que o irmão tiver da Bíblia aí lendo, né? Ali na parede do palácio. O rei, ele viu aquela mão que estava escrevendo. E na mesma hora, ele ficou perturbado, assustado. Diz que mudou o seu semblante. E ele diz que os seus pensamentos o perturbaram. Porque como que de repente na parede branca lá, caiada, aparecem uns dedos e escreve na parede e a escrita não some, a escrita ficou lá. E aí é interessante que diz assim, ó, os seus pensamentos turbaram, né? A junta dos seus lombos se relaxaram, como se ele estava desmaiando. E os seus joelhos batiam um no outro, tremendo de medo. O grande rei, aquele que fazia o que queria e todo mundo tinha que obedecer, agora os seus joelhos batiam um no outro, de pavor. Todos, não foi só o rei, todos que ali estavam ficaram assustados, amedrontados com o que seria aquilo ali. Então o rei ordenou ligeiro que fossem correndo buscar os astrólogos, os adivinhos, os caldeus, os feiticeiros, todos eles, para virem ali e lerem o que estava escrito naquela parede, não só ler, porque o que estava escrito todos podiam ler, mas ele queria a tradução daquilo ali, a interpretação do que aquelas palavras queriam dizer. Aí ele faz as promessas, como todo mundo, né, que tem poder,
quando eles querem uma coisa, fazem umas promessas enormes. E ele prometeu: qualquer que ler essa escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro no pescoço e será no reino o terceiro dominador. Por que o terceiro dominador? Queridos, não vamos esquecer que quem era o rei era o pai de Belsazar, o Nebonido. Então, ele era o rei. Belsazar era o segundo, então ele só poderia oferecer o terceiro lugar, entenderam? Então, ele estava oferecendo isso. Aí entraram todos os sábios do rei, todos os feiticeiros, os adivinhadores, os caldeus, os astrólogos, e todos olhavam para aquelas palavras, mas não conseguiam dizer, interpretar. O que será que queria dizer aquelas palavras? E aqui diz, né? Mas não puderam interpretar a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. E o rei estava realmente apavorado. Achei essa gravura que achei bem importante para o rei Belsazar. Olha só. Então o rei Belsazar se perturbou muito e mudou-se nele o seu semblante, e os seus grandes estavam todos eles sobressaltados, de olhos arregalados. O que será que é isto? Aqui nos mostra o desespero de uma alma que se encontra face a face com o julgamento de Deus. Ele sabia que ali não havia coisa boa para ele. Por isso que ele estava em desespero. E nós devemos também cuidar muito, irmãos, porque um dia nós vamos chegar na presença de Deus. Vamos chegar com o nosso rosto alegre, feliz, contente, porque daí agora nós vamos estar para sempre com Cristo? Ou vamos chegar com o rosto desesperado, pedindo clemência, pedindo perdão, mas daí já vai ser muito tarde? Vamos pensar, vamos pensar. Agora ainda é tempo, agora ainda é tempo. O Senhor tem sido maravilhoso e tem estado conosco e tem falado conosco, não é mesmo? Glória a Deus. Aí a rainha mãe, lá onde ela estava, nos seus aposentos, não sei onde, ela ouviu, porque de certo o palácio inteiro ficou alvoroçado, os funcionários, os servos, os escravos, todo mundo viu aquele alvoroço, porque num banquete de 1.000 pessoas tinha muita gente servindo, né? Muitos escravos, servos servindo, e foi aquele alvoroço total, e a rainha mãe ficou sabendo. Aí ela entrou na presença do rei, na presença dos grandes ali naquela casa onde estava havendo aquele grande banquete. E ela disse para o Belsazar: ó rei, vive eternamente, que era a maneira de cumprimento de qualquer pessoa quando chegasse na presença do rei. Não te turbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Ou seja, ela estava dizendo ali, ó, não fica tão preocupado. Eu tenho uma solução para ti. No teu reino, aí ela vai dizer para ele, há um homem que tem o espírito dos deuses santos. E nos dias de teu pai se achou nele luz. A rainha mãe provavelmente fosse a esposa, fosse a mãe do Belsazar, a esposa do Nebonido, provavelmente. Tá? E ela conheceu muito bem a Daniel e sabia bem de tudo que Daniel tinha feito no reino, das visões que Daniel tinha conseguido interpretar. E agora ela chega e diz para ele: tem no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos.
Nos dias de teu pai se achou nele luz, nos dias de Nabucodonosor, né? Se achou nele luz, inteligência e a sabedoria dos deuses, porque a sabedoria de Daniel era algo assim que ninguém podia explicar. Foi uma sabedoria dada por Deus. Eles diziam dos deuses, porque não entendiam o nosso Deus, que era o único Deus de Daniel. Porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, se achou conhecimento, inteligência, interpretação de sonhos, tudo. Deus dava para Daniel esse discernimento. Chama, pois, Daniel, e ele dará a interpretação. Olha a confiança que ela tinha. Ela tinha visto tudo que Daniel tinha feito anteriormente e agora ela podia testemunhar do que Daniel fez para que pudesse agora ajudar o seu filho nesta ocasião. Aí chamaram, correndo, Daniel. Ó, oh, o rei está chamando, vem até aqui. E ele foi, então, introduzido ali na presença do rei. Aí o rei falou para ele: És tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei, meu pai, trouxe de Judá? É lógico que o Belsazar conhecia Daniel, mas Daniel agora estava com idade, um homem idoso, ele estava meio que esquecido lá para um lado, não é? E aí ele diz: Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti. Foram introduzidos à minha presença os sábios, esse, nenhum conseguiu ler essa escritura, mas eles não puderam nem dar a interpretação. Aí ele faz de novo a mesma proposta para Daniel, querendo comprar Daniel. Faze-me saber a sua interpretação, a mesma coisa, e serás vestido de púrpura, terás uma cadeia de ouro ao pescoço, e no reino serás o terceiro dominador. Olha o que Daniel responde. Ó rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino, a grandeza, a glória e a magnificência. Antes dele responder aquela oferta do rei, agora ele vai dar um conselho, vai explicar para ele o porquê que aquilo está acontecendo, né? Mas aí quando o coração ali, ele está falando sobre o Nabucodonosor, mas quando o coração dele se elevou, o seu espírito se endureceu em soberba, ele foi derrubado do seu trono real. Ele foi tirado dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais. Eu diminui um pouquinho, mas se vocês podem ler todos os versículos aqui. Então, ele está falando, está lembrando para o Belsazar o que aconteceu com Nabucodonosor, tá? E tu, seu filho Belsazar, que no caso aqui é o neto, não te humilhaste, não humilhaste o teu coração, mesmo sabendo de tudo que aconteceu com o outro rei, né? Ainda que soubesses de tudo isso, e te levantaste contra o Senhor do céu. E olha, aí ele chega no ponto chave aqui. Tu trouxeste os vasos da casa do Senhor, profanaste o nome do Senhor e deste louvores aos teus deuses. Daniel não, como é que eu vou dizer? Não tirou assim o corpo fora, pois é, mas eu não quero ofender o rei. Não, ele foi direto. E agora ele vai falar para ele que Deus estava anunciando a destruição da Babilônia, a escrita misteriosa na parede. 4 vezes Deus já tinha se manifestado poderosamente para aquele povo ali na Babilônia. A primeira vez foi no sonho da estátua,
para Nabucodonosor, quando Daniel interpretou aquele sonho e disse para o rei, né, que se humilhasse, etc, etc. Deus esperou um ano inteiro, mas o rei Nabucodonosor não se humilhou, pelo contrário. Dali um ano, ele estava lá todo soberbo, dizendo que ele tinha construído tudo. Como muita gente diz, eu consegui isso com a força do meu braço. Que força do meu braço? Que sem Deus a gente não consegue fazer nada, a gente não levanta, a gente não sai da cama. A gente precisa de Deus para tudo, né? Real? Aí, e também ele diz na fornalha ardente, foi outra maneira que Deus se manifestou de uma maneira incrível no reinado do Nabucodonosor, quando aqueles três jovens foram jogados na fornalha ardente e não aconteceu nada com eles, e ainda Nabucodonosor olhou e viu um quarto homem, e a sua semelhança parece a semelhança dos deuses. E quando os jovens saíram, não tinha nem cheiro, nem um fio de cabelo tinha sido queimado. Interessante que as cordas com que eles foram lançados lá dentro se queimaram, porque eles ficaram soltos. Os homens que os lançaram lá para dentro morreram só com o calor daquele fogo, mas eles estavam inteiros, intactos. E ali todos puderam ver, e até Nabucodonosor disse que era o rei, o Deus, né, que não era para ninguém falar do Deus do, deles, o Deus de Daniel e dos Jós. Depois, também Deus se manifestou na loucura de Nabucodonosor, porque quando ele ficou aquele período como animal, quando ele levantou os olhos aos céus, Deus o reconstituiu ao seu trono. E agora a quarta vez que vai ser nesse confronto onde o Belsazar vai morrer. A palavra que estava escrito era esta: Mene, mene, tekel, ufarsi. Mene queria dizer: contou Deus o teu reino e o acabou. Daniel 6:26. Porque essas palavras eles liam, mene, mene, tekel, farsim, mas não sabiam a interpretação de cada um. E o mene, mene foi repetido duas vezes, era Deus realmente confirmando que o reino dele tinha acabado, tinha chegado ao fim. Tekel quer dizer, pesado fostes na balança e foste achado em falta. Versículo 27 está escrito isso aí. Porque a falta dele foi muito grande. Foi horrível de ter ah, pedido para trazerem aqueles utensílios do templo e profanar daquela maneira. E o farsim quer dizer, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Vê? Até o nome de quem ia vencer a Babilônia foi dado. Deus sabe tudo, queridos. Deus sabe o nosso ontem, o nosso hoje, o nosso amanhã. Nada, 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 nada passa desapercebido ao nosso Deus. Para mim é uma maravilha, porque Ele sabe da minha vida. Para ti também que é salvo, a gente sabe que Jesus está conosco no dia a dia, 24 horas por dia. Mas é aquele que não tem Jesus. Foi o fim de um reinado de desobediência e que não reconhecia a grandeza do poder de Deus. Porque o que aconteceu ali? Naquela noite, a, a, o exército de Ciro entrou ali. Então, ainda antes
dele ser morto, né? Ele mandou, o rei Belsazar mandou que vestisse Daniel de púrpura, que lhe pusesse uma cadeia de ouro no pescoço e proclamasse ele que ele era o terceiro dominador no reino, do reino. Mas que reino? Um reino que estava acabado, um reino que não tinha mais nada. Porque Deus estava ali no comando. Naquela mesma noite, o rei, a queda do Império Babilônico, eu botei ali em cima. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. O versículo 30 ali nos fala, né? E Dario, o medo, o Medo, conforme alguém pronuncia, ocupou o reino na idade de 62 anos. Nós vamos estudar ainda agora esse reinado dos medos e dos persas. Mas a Babilônia, a cabeça de ouro daquela estátua que Nabucodonosor viu, acabou, não tinha mais. Aqui, queridos, eu coloquei no YouTube, o meu canal, Lia Lenito Ossanes, e tenho muitos estudos lá sobre profecias, que é a minha paixão desde menina, bem novinha. Foram sempre os livros proféticos. Que Deus abençoe a todos vocês e que possamos compreender e tirar uma grande lição disto, que o nosso corpo pertence ao Senhor, como um vaso especial feito pela mão do oleiro, e ele não pode ser profanado em hipótese alguma. Deus abençoe a todos, até o nosso próximo encontro. Em nome de Jesus.